Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, que diz assim: Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Essa passagem, ela inicia o relato da viagem de Jesus até Jerusalém. O Evangelho de Lucas, diferente dos evangelhos de Mateus e Marcos, que relatam a viagem até Jerusalém de uma forma mais resumida, fala bastante sobre os acontecimentos dessa viagem. Tanto que Jesus vai chegar em Jerusalém apenas em Lucas 19, versículos 27. Então, desde essa passagem até Lucas 19, vai ser acontecimentos que ocorreram durante a viagem de Jesus para Jerusalém. A viagem que definiria a sua morte e a sua ascensão aos céus, né? Como diz aí no início, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, né? Ou aproximando-se os dias em que ele não só seria elevado aos céus, mas que ele haveria de morrer. E ele parte resolutamente para Jerusalém. É belo pensar, por assim dizer, que Jesus, conhecendo o seu destino, sabia, por exemplo, que ele não ia ver mais a Galileia, né? Então ele vai resolutamente para Jerusalém. E acontece que o caminho mais fácil de onde ele estava até Jerusalém era passar por onde os samaritanos viviam, e ele acaba passando em uma vila samaritana. E aqui é bom lembrar que nessa época havia uma disputa muito grande entre judeus e samaritanos e um preconceito muito grande, principalmente dos judeus para com os samaritanos, uma vez que para os judeus, os samaritanos, eles corromperam a sua religião em um nível que o judeu ele não se associava mais com o samaritano, certo? E isso desde quando os dois povos do norte e do sul voltaram do exílio. Eu posso explicar isso e provavelmente eu vou num devocional mais posterior, quando essa questão for mais central. Então, pode ser que os samaritanos não tenham ido muito com a cara de Jesus, né, dizendo de uma forma informal, porque Jesus era judeu e estava fazendo milagres nas vilas dos judeus, etc. E quando ele chega, então, nessa vila samaritana, ele não foi bem recebido, também pelo fato, como o próprio texto fala no versículo 53, né, quando ele chega nesse povoado samaritano, ele também não foi bem recebido, porque se percebia que ele ia para Jerusalém, onde era, por assim dizer, a sede do povo judeu nesse momento, que tinha muita disputa com o povo samaritano. E aí acontece a parte interessante dessa passagem, né? Os discípulos de Jesus olham essa rejeição que os samaritanos eles fazem com Jesus e eles ficam, por assim dizer, irados com isso, né? E eles vão falar no versículo 54, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los, né? Eles ficam tão indignados, por assim dizer, que eles falam: Senhor, se você quiser, a gente destrói esses samaritanos que não te aceitaram, que podem ter feito algum tipo de atitude hostil, né? Não, talvez não fisicamente, mas com palavras, né, que te rejeitaram aqui nesse povoado. Só que a beleza da passagem é que Jesus os repreende. E Jesus fala, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, né? Jesus ele tem
um coração, uma disposição interna que é muito diferente do que é o esperado. Jesus é aquele que tem uma mensagem de salvação, aquele que tem uma mensagem de transformação. E quando as pessoas não recebem ou rejeitam, né? Se Jesus fosse apenas um ser humano com pecado e tudo mais, provavelmente, se fosse eu no lugar de Jesus ou qualquer outra pessoa, nós pensaríamos, eu estou tentando ajudar essa pessoa e eles ainda não querem saber. Então não quero saber também. Provavelmente a gente lidaria de uma forma que Jesus não lida. Jesus, mesmo nesse momento em que os samaritanos desse povoado estão rejeitando ele ainda fala, não, eles não precisam sofrer nada disso, porque eu vim para salvar, eu vim para curar, eu vim para dar transformação. Todas as curas de Jesus, todos os milagres que Jesus realizou nunca foram para punir ninguém, mas para salvar, para dar novas esperanças, para dar novos caminhos para as pessoas. E essa é a beleza desse versículo. Os discípulos ficam tão indignados, mas Jesus, mesmo sendo rejeitado, ele relembra os discípulos da sua ideia. O Espírito de Jesus é outro. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Que nós possamos nos lembrar disso. Se você que está me ouvindo nesse 1º de abril e está longe dos caminhos do Senhor, lembre-se disso. Ouça com atenção isso. Ele veio para salvar, ele pode salvar você. Ele pode transformar sua vida, transformar seus caminhos, te dar uma nova esperança, colocar alegria em seus dias e te dar a esperança de salvação, né? Te fazer ser aceito por Deus. E ele deseja fazer isso, né? O espírito dele é um espírito de amor, de salvação, de perdão, de aceitação. Corra para Jesus e que nós, cristãos, possamos sempre nos lembrar desse Espírito de Cristo. Ele não veio para destruir os homens, ele veio para salvar. Deus abençoe e até o próximo devocional.